queria pedir para que todos, né, ouçam e falem, ouçam com atenção e falem com intenção. Por favor, os microfones desligados, né, como sempre. Se puderem colocar no Zoom, a gente, infelizmente, não vai ter tempo de todo mundo se apresentar, mas se puderem colocar no Zoom o seu nome e a sua organização, para a gente mais ou menos saber quem está na sala. A gente convida a todos que participem ativamente. A ideia de hoje é que a gente realmente consiga estabelecer um diálogo, conversar. A gente gostaria muito de poder estar junto num café da manhã, presencialmente. Infelizmente, isso ainda não é possível. Imagino que todos estão aí com o seu cafezinho do lado, mas a gente pede igualmente que, claro, que também respeitem o tempo dos outros. A gente vai fazer uma apresentação corrida e vai deixar um tempo para conversa e diálogo no final, mas fiquem à vontade também para usar o chat para perguntar, para comentar, para ir, né, enfim, criando esse diálogo paralelo aí com os participantes. E, se possível, também deixar as câmeras ligadas, né? Assim a gente se vê e dá essa sensação que a gente está um pouquinho mais perto. Please, Julie, la próxima. Não. Bom, a gente vai... Isso. Tem uma agendinha rápida aqui, né? Só para contar para vocês o que vai acontecer hoje. Esse é um evento que está sendo, né, um convite aí numa parceria da Latin Pacto com o IDES e o Instituto Manise. Então, a gente vai ter umas palavras de abertura da Georgia Pessoa, que é vice-chair da Latin Pacto e também CEO do Instituto Manise, da Paula Fabiani, que é diretora do ISE, que recentemente a gente firmou uma parceria com eles, a gente está bem feliz com essa aproximação com o IDES. Depois a Carolina Soares, que é a CEO da Latin Pacto, vai contar um pouco mais para vocês sobre a rede. E, finalmente, o Luiz, nosso convidado especial do dia, vai contar um pouco para a gente também sobre o que eles vêm fazendo relacionado à inovação social e investimento para impacto na Fundação Calouste Gulbenkian, e aí a gente deixa para o final esse diálogo, como eu comentei. Então, eu queria convidar a Georgia para dar umas palavras. Georgia, é um prazer enorme estar aqui com você, mais uma vez. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos e todas. Eu gostaria de saudar a Carolina, a Greta, a Rede Latin Pacto e a Paula Fabrini do IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Agradecer a presença do nosso convidado, Luiz de Mello Jerônimo, da Fundação Klaus Gulbenkian, de Portugal, que vai compartilhar aqui conosco hoje a experiência dele em projetos de inovação social, investimento de impacto. Eu acredito que seja uma manhã de aprendizado e de rica troca de experiências entre Brasil e Portugal, no tema Fomento ao Ecossistema de Impacto, tema tão caro, tão importante para a gente. Também queria agradecer a presença dos nossos parceiros, que atenderam o convite para estar com a gente aqui hoje, nesse momento, e que eu acho um momento super importante para o ecossistema da filantropia no Brasil. Falando um pouco sobre esse tema que nos une aqui, que nos faz integrar a Rede Latin Pacto, o próprio Luiz, com o chapéu no conselho da EVPA, né, a Rede de Impacto Europeia, que tanto nos ensina. Então, falando um pouco aqui sobre esse tema de filantropia colaborativa, a gente percebe que isso vem tomando um corpo no Brasil nos últimos anos, muita gente praticando a filantropia colaborativa sem nem saber que existe um conceito, uma rede global, como a EVPA, e suas irmãs, né? Tem a rede agora a asiática, a rede africana e a nossa rede, que a gente começa a construir na América Latina. Carolina vai contar mais um pouco dessa história para vocês, logo em seguida, mas é um momento importante, porque essa venture philanthropy, como lá fora se vem trabalhando esse conceito há tempos, ela tem nos emprestado aí algumas formas diferentes de como é que a gente inova na filantropia, financiando impacto, mas sendo um capital semente, um capital responsável,
no nosso país e como é que os nossos colegas da América Latina vêm experimentando isso, né? Nossos colegas na Colômbia, em outros países, de uma forma também bastante inovadora, e como é que isso pode ser emprestado ao que a gente está concebendo e customizando e tropicalizando e criando aqui também no Brasil. Então, o dia de hoje é um dia importante para a gente ouvir dos nossos amigos portugueses a experiência deles nesse tema, e ajudar, eu acho que as filantropias, fundações, institutos, mais comumente no Brasil, e as nossas parceiras e colegas da América Latina, que já desenvolvem um trabalho em algumas questões centrais desse tema de venture philanthropy, mesmo que esse conceito ainda não esteja tão consolidado na América Latina. Então, hoje o dia é para a gente conversar um pouco sobre isso. Acho que eu vi como Portugal inovou. Portugal é um berço de inovação social. Nos últimos anos, a gente acompanha o que os portugueses vêm fazendo e nos inspirando também em relação a essas inovações tecnológicas. O hardware, o software dos portugueses tem nos tocado muito, né, em relação a essa parte de filantropia colaborativa. Então, a gente vem observando esses arranjos diferenciados que Portugal vem mobilizando também em relação a isso, das várias faces, né, que tem que estar junto da Venture Philanthropy, né, sejam os negócios responsáveis, sejam as empresas, um governo trabalhando num ambiente favorável à inovação social, obviamente, um terceiro setor minimamente organizado, né? Então, falando um pouco sobre o Humanize, é uma organização filantrópica que nasce em 2017, mas o filantropo Zé Roberto Marinho, que está por trás da organização, já tinha um trabalho em investimento social privado há mais de 10 anos, em vários temas ligados à cultura, meio ambiente, negócio de impacto e educação, né? A família trabalhou sempre muito nesse tema de educação no Brasil, e o Humanize nasce em 2017 para olhar de uma forma mais estruturada e buscando ganhar escala em alguns programas principais, como gestão pública, negócio de impacto socioambiental e um programa de uso sustentável dos recursos naturais, trabalhando também com alguns temas transversais, como organização da sociedade civil, que é fortalecer a sociedade civil, é um tema caro para o Humanize, educação, de uma forma mais abrangente, e alguns temas que surgem e a gente trabalha numa linha e numa área de projetos especiais. Para o Humanize, ao longo desses 4 anos, a gente vem prestando muita atenção nesse trabalho das nossas redes de colaboração, sejam os nossos parceiros implementadores, os nossos donatários, nossas organizações aí que a gente está bem próximo como organização doadora, sejam os nossos parceiros cofinanciadores aí nas parcerias estratégicas, nas alianças que a gente vem trabalhando, exatamente para ganhar escala nesse lugar. A gente acredita que um jogo diferente pode ser jogado entre política pública, filantropia colaborativa, negócio de impacto e empresas responsáveis que estão aí alinhadas com os ESGs, com os ODS, não só como uma tendência, mas como uma prática, e que esse jogo dessas 4 frentes que eu mencionei pode ser jogado de uma forma diferente em alguns territórios do Brasil, em algumas cadeias, e é por isso que a gente tem esses programas, esses temas transversais, numa espécie de um liquidificador, porque a gente acredita que as soluções têm que ser criadas de uma maneira blended, não existe mais uma chave do híbrido, é isso ou aquilo, e a gente acredita que uma gestão pública efetiva, com gente influenciando as políticas públicas, implementando as políticas públicas brasileiras, o negócio de impacto mudando o jogo, porque são esses pequenos negócios que fazem uma economia nascer, florescer, um uso sustentável dos nossos recursos naturais, porque não dá tempo e temos que parar de viver como se existissem vários planetas, a gente só tem um, e
foco. Esse é o nosso experimento desde 2017. Estamos aí no momento de avaliar o primeiro ciclo do Humanize e pensar no próximo ciclo. E para a gente, essa conversa aqui é muito importante, porque quando a gente estava estabelecendo o Humanize, um dos lugares que a gente foi beber de águas muito ricas foi a própria European Venture Philanthropy Association, a EVPA. Então, eu lembro bem, e era o começo da Latin Impacto, a Carolina vai lembrar dessa viagem, alguns colegas da América Latina, uma comissão do Brasil foi para a Polônia em 2018, e lá a gente disse e chegou à conclusão de que estaríamos prontos para começar essa empreitada de escrever o capítulo da nossa rede Latin Impacto, a nossa rede de Venture Philanthropy na América Latina. Então, o grupo brasileiro foi muito ativo, o grupo da América Latina, de vários colegas que estão aqui hoje, participaram dessa missão, digamos assim, de olhar o que estava acontecendo no encontro da Polônia, conversar com os colegas e para a gente se lançar aqui. Então, foi bem interessante esse momento, e é muito bom ouvir os casos, né, bem-sucedidos, aprendizados, dos fundos de Blended Finance. Hoje vamos ouvir do Luiz aqui, né? Ele tem uma experiência muito importante aí no primeiro bond verde, né? Os títulos verdes aí de Blended Finance. Enfim, tem uma história linda em relação a isso, a gente vai já ouvir, não vou dar spoiler aqui. Mas para a gente estar nessa mirada de criar, consolidar a nossa rede Latin Impacto, ela é um ponto super importante dessa colaboração, principalmente do Brasil na região, do Brasil com Portugal, e eu acho que, embora a gente tenha realidades socioeconômicas e políticas bastante distintas, promover essa conexão para ilustrar, para inspirar, para a gente adaptar as realidades da gente é sempre um caminho interessante de seguir e de não perder tempo reinventando a roda, porque tem muita coisa boa acontecendo no mundo, e eu acho que escrever o capítulo da América Latina de Venture Philanthropy passa por essa escuta aguçada, essa escuta ativa do que está acontecendo com esse tema em alguns lugares do mundo, e é por isso que a gente vai ouvir aqui a experiência dos nossos colegas de Portugal. Então, eu encerro aqui, mais uma vez agradecendo a todos pelo tempo, por estarem aqui, e gostaria de convidar aí o nosso amigo Luiz de Mello, de Portugal, para fazer a sua fala e nos ensinar, compartilhar a sua experiência com impacto, com inovação social em Portugal, que é um berço de inspiração e de aprendizado para todos nós. Muito obrigada e um bom evento para todos nós. Obrigada, Georgia. Um prazer estar nessa jornada junto com você. Queria convidar agora a Paula Fabiani do IDES para também dar umas palavrinhas e contar um pouco mais sobre ela, sobre o IDES, sobre essa parceria. Bem-vinda, Paula. Obrigada, Greta. Obrigada a todos que estão aqui. Eu sou Paula Fabiani, dirijo o IDES, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. É uma honra estar aqui com vocês. E vou falar um pouquinho do IDES e falar depois da parceria, mas vai ser bem rápido, porque a gente está aqui para ouvir o Luiz, né? Bom, o IDES nasceu em 99, foi fundado pelo Marcos Kissel, que tinha sido diretor para a América Latina da Fundação Kellogg. A gente trabalha em cima de 3 pilares, que é a consultoria, o que a gente chama de projetos de impacto e a área de conhecimento. Consultoria é muito simples, né? O nome já diz o que é. Projetos de impacto são projetos que a gente desenha e implementa, e a nossa contribuição para transformar a nossa sociedade. E a área de conhecimento, onde a gente gera melhores práticas, gera conhecimento, faz publicações, a gente também faz pesquisas, a gente tem a pesquisa Doação Brasil, que é a principal pesquisa sobre o campo da cultura de doação no país, que estamos refazendo agora, vamos lançar em julho, e temos também o Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais, que tivemos, inclusive, a presença de uma pessoa da Fundação Gulbenkian, na primeira edição, em 2012, quando a gente começou essa jornada. Vamos fazer 10 anos esse ano.
E nos projetos de impacto, acho que é legal mencionar, porque são soluções inovadoras, onde a gente realmente tenta entregar uma tecnologia social que pode ser escalável e que pode transformar realidades. A gente teve um programa muito importante no Amazonas, que é o programa Primeira Infância Amazonense, trabalhando o fortalecimento e a capacitação dos agentes comunitários para as questões de primeira infância. Estamos agora com um projeto importante também, em parceria com o SEBRAE, no tema de inclusão produtiva, fundamental para esse momento de país. Também fizemos o Fundo Emergencial para a Saúde, né, que foi a nossa contribuição aí na pandemia, captamos mais de 40 milhões e distribuímos para mais de 60 instituições sem fins lucrativos, praticamente quase todos hospitais filantrópicos, para ajudar no enfrentamento à pandemia. E estamos lançando agora o programa Transformando Territórios para promover e fortalecer o campo das fundações e dos institutos comunitários no país, que trabalham territórios específicos, e não posso deixar de mencionar o Advocacy dos Fundos Patrimoniais, que foi um trabalho que a gente fez desde 2012, desde que eu cheguei no IDES, e que levou à aprovação da Lei 13.800, que é uma primeira lei, né, que trabalha com esse tema dos endowments dos fundos patrimoniais aqui no Brasil. Gostamos muito, né, a nossa missão é realmente catalisar e potencializar o impacto social, né? A gente trabalha bastante também com avaliação de impacto, trabalhamos com a metodologia do retorno social do investimento, o SROI, né, Social Return on Investment, mas outras metodologias também. Mas falando um pouquinho, né, da nossa parceria, eu acho que a Georgia já trouxe, né, como Venture Philanthropy é uma abordagem que está ganhando cada vez mais relevância no campo do investimento social privado. Esse é o primeiro evento, né, que a gente está fazendo, celebrando essa parceria entre o IDES e a Latimpacto, e a ideia é que a gente, com essa parceria, possa fortalecer essa tendência cada vez mais aqui no país. O Brasil, né, acho que a Jorge já trouxe um pouco essa questão, a gente precisa de soluções inovadoras, né, para avançar, em especial nesse momento, né, com todos os retrocessos trazidos pela pandemia. Nós andamos em várias frentes, muito para trás, né, o aumento da desigualdade e em vários temas, inclusão produtiva, educação, onde a gente teve retrocessos muito importantes. Então, né, para enfrentar esses retrocessos, a gente precisa nos unir, né, colaborar, fazer junto, para poder andar mais rápido para frente, né? A gente tem que, na verdade, acelerar a implementação dessas soluções. E é com muita alegria que a gente se juntou a Latimpacto nessa jornada. A ideia é realmente unir esforços para a gente poder avançar as agendas que são importantes para o país. E também, acho que estamos aqui para ouvir Portugal, né, para ouvir a experiência da Gulbenkian com o Luiz Melo. Então, trazer a perspectiva de Portugal é muito interessante, porque é um país de muitas similaridades com o Brasil. Não só da língua, mas parte da nossa cultura e história estão junto com Portugal. Então, com isso, eu queria agradecer a Carolina, agradecer a Greta, agradecer a Georgia e dizer que a gente está realmente muito contente de estar aqui e que esperamos que essa seja uma jornada realmente de muita contribuição para a gente ajudar esse nosso país a andar para frente mais rápido. Eu acho que essa é a missão que a gente tem diante de nós. Obrigada, gente. Obrigada, Paula. Super obrigada pelas palavras. A gente também está muito contente com essa parceria e animados com os frutos que podem surgir dela. Queria agora convidar, então, a Carolina Soares, que é a CEO da Latimpacto, que vai fazer uma apresentação aqui breve sobre a rede, e a gente também, claro, fica à disposição para depois quem quiser saber mais e falar mais sobre isso. Carolina, bem-vinda, buenos dias. Buenos días, buen día para todos. Mil excusas que no hablo portugués. Espero pronto al menos llegar a portuñol. Y con Greta definimos que nuestros idiomas vamos a hablar en español. Espero que todos entiendan o puedo hablar también en inglés, pero quisiera hablar muy despacio en español. Primero agradecer, te vas a la slide anterior, agradecer nuevamente a Luis de Melo por aceptar esta invitación. Ya lo ha mencionado Georgia y Paula, la importancia de conectar a Brasil con Portugal.
la importancia también de esta red de conectarnos como América Latina, como una región con necesidades muy similares, con retos, y cómo podemos aprender nuestras redes hermanas. Para nosotros es un privilegio contar con el Instituto Humanice, con IDIS como parceros nuestros, al igual que otras organizaciones que desde Brasil se han venido sumando para poder promover la generación de impacto social y ambiental en América Latina. Como Georgia lo mencionó bien, esta red se crea hace un año, luego de 2 años de due diligence, donde tuvimos la oportunidad de varios líderes latinoamericanos de conocer tanto el modelo europeo de la European Venture Philanthropy Association, de la cual Luis es board member, y de la red asiática de la Asian Venture Philanthropy Network. Y tuvimos el privilegio de contar con líderes que le apostaron a la creación del Latimpacto, a poder replicar lo que ya vivían Europa y Asia para evolucionar, para darle una evolución y una fortaleza a la forma como desarrollamos filantropía. Y es así como Latimpacto lo que busca es ser una comunidad que detona el uso más estratégico de los recursos para maximizar el impacto ambiental y social. Trabajamos de forma colaborativa, bien lo decía Georgia, la filantropía colaborativa es supremamente importante en estos momentos. Solos no vamos a lograr alcanzar el impacto que queremos, pero tenemos que hacerlo de manera colaborativa, articulada y realmente de manera rigurosa. Y es ahí cuando cobra importancia todo el concepto de Venture Philanthropy o Investing for Impact, que son los términos que estamos utilizando en este momento con nuestras redes hermanas. Queremos crear comunidad en América Latina y el Caribe, conectados con la comunidad más grande de inversionistas de Europa y de Asia. Y es la razón por la cual hoy empezamos este ciclo de conexiones y de conversaciones con Portugal, que esperamos que finalice en noviembre con la conferencia anual de nuestra red hermana en Europa y de la cual de la sede será Oporto y Luis ya nos contará más adelante. Queremos fortalecer el conocimiento y lo hacemos a través de nuestro centro de conocimiento y nuestra academia con cursos, con talleres, con webinars. Y los invitamos a visitar nuestra página web que está con todo el contenido en portugués. Y queremos también queremos conectar de manera más efectiva y promover coinversiones entre filántropos e inversionistas sociales en América Latina. Y lo hacemos a través de nuestra plataforma Por Impacto. Es así como queremos lograr amplificar lo que estamos haciendo, generar mayores conexiones, fortalecer la comunidad y fortalecer el conocimiento y profesionalizarlo para generar mayor impacto. Siguiente, por favor. Nuestro valor es conectar todo el continuo de capital, entender que puede haber a veces donaciones filantrópicas, pero también a veces podemos invertir con el interés de generar un retorno financiero. Y claramente Luis lo entiende muy bien y nos va a explicar cómo desde la fundación están ellos aplicando este continuo de capital, cómo están entendiendo que cada peso, que cada real se puede invertir a veces con retorno social o a veces también buscando un retorno financiero. Queremos conectar con todos los actores, y ahí lo vamos a mostrar más adelante, del ecosistema social, empresas, fundaciones, inversionistas, family offices, empresas de consultoría, la academia, por supuesto, y los actores del sector público. Conectar con la comunidad más grande de América Latina y conectar a toda la región. No somos países independientes y esta pandemia sí que nos lo ha mostrado. Tenemos que estar más conectados entre los pares. No hay fronteras. En Latimpacto no hay fronteras para entender dónde invertimos. En Latimpacto no hay fronteras geográficas. En Latimpacto no hay fronteras del tipo legal que usamos para desarrollar impacto. En Latimpacto no hay fronteras para conectarnos con Europa y con Asia. Y por supuesto también con Estados Unidos. Siguiente. Siguiente. Aquí una explicación que ahora nos lo vamos a dar con proyectos muy concretos, Luis, de cómo estamos invirtiendo a veces en organizaciones sociales que no tienen ningún retorno financiero, pero a veces también en aquellos negocios que están dando retorno financiero. Pero hay un mission middle que buscamos promover en aquellas organizaciones con propósito social que tienen un modelo de negocio, pero que aún no está dando retorno financiero y que requiere ese capital catalítico, ese capital de riesgo que los filántropos y que los inversionistas están dispuestos a dar para que puedan pasar este valle de la muerte, para que puedan superar y generar mayor retorno financiero una vez
cuenten con el apoyo de organizaciones como ustedes, que están dispuestas a brindar ese apoyo catalítico. Y ahora nos lo va a mostrar Luis, cómo pone en práctica este continuo de capital. Y con esto, siguiente, por favor. Reconocer que a pesar del año que llevamos, ya vamos sumando. Estamos abriendo membresías, pero en especial podemos abrir membresías gracias al apoyo inicial, al capital semilla que nos dieron organizaciones como las que aparecen acá. Un especial agradecimiento a Fondo Vale, a Arimax y Humanice, que se sumaron como fundadoras de Latimpacto, al igual que otras organizaciones que ustedes pueden ver acá. Latimpacto es una red 100% latinoamericana. Sin embargo, también está abierta las puertas para que otras organizaciones, como la Bosch Foundation, la BMW Foundation y 2 Family Offices, hayan invertido como fundadores de Latimpacto. ¿Por qué? Porque ven a Latimpacto como la puerta de entrada para fortalecer sus inversiones sociales en nuestra región. Así que muchas gracias nuevamente a nuestros fundadores y por supuesto también a nuestros miembros pioneros que se han venido sumando a la creación de Latimpacto. Aquí vemos a ICE, a Instituto FI, a Instituto Sabin, Citaue y a otros más que se han venido sumando como miembros, a ANSPEN desde Brasil, muchas gracias, a Entreciri también, a todos aquellos que se han sumado a Latimpacto y han creído, Bright Capital por supuesto, muchas gracias por ser parte de esta red y que seguimos fortaleciendo y sumando. Ya abriremos próximamente a membresías y esperamos que todos se puedan sumir y vincular, al igual que los que están ya aquí sumados desde Brasil, Instituto Votorantim, y no me quiero dejar a ninguno atrás. Simplemente quiero hacer una invitación amplia a todos para que se sigan sumando y con Greta estamos siempre cerca a ustedes. Y con estas palabras ya quiero darle la bienvenida especial a Luis. Cuando contactamos, y esto lo vimos con Georgia desde tiempo atrás y con otros líderes de Brasil, siguiente Greta, la importancia de conectar a Brasil con Portugal, la importancia de vincular estas dos culturas y ver qué podíamos aprender. Y creo que tener la apertura de estas primeras charlas con Luis es un privilegio. La fundación se distingue por su compromiso en distintas áreas de cultura, de educación, de promoción, de nuevas miradas de la filantropía. Así que es un gusto, Luis, tenerte con nosotros, tú como consejero de BPA, y para contarnos un poquito más cómo la Fundación Carl Lustig Gulbenkian está impulsando nuevas innovaciones en los temas de filantropía con una inversión bastante admirable y cómo podemos aprender desde Brasil, pero también poderlo replicar en otros países de América Latina. Muchas gracias, Luis, por compartir con nosotros y a todos nuevamente por estar acá y a Instituto Humanice y a IDIS, gracias por ser nuestros parceros en este gran evento y que sea uno de muchos más. Obrigada. Luis. Muito bom dia a todos. É gosto e privilégio estar aqui convosco a partilhar este café da manhã, que mais do que uma exposição minha, quero mesmo que seja uma conversa, como acontece nos cafés da manhã. Agradecer muito o convite e o desafio da Latimpacto, à Carolina, a toda a sua equipa, bem como também às entidades parceiras, à IDIS e à Humanice, por esta oportunidade de partilhar connosco o nosso percurso. Aquilo que eu propunha a partilhar convosco era dar-vos uma pequena nota histórica sobre a origem da Fundação, depois dizer as motivações do porquê é que abraçamos esta agenda, aquilo que tem sido o nosso percurso de trabalho nestes últimos anos e depois algumas aprendizagens. A Fundação Carlos Gulbenkian foi criada em 1956 por Carlos Gulbenkian, que não era de todo português, era uma família arménia, nascida em Istambul, fez uma grande fortuna na sua vida, porque foi dos primeiros a perceber o potencial económico do petróleo, e com isso fez uma grande fortuna, era também um grande colecionador de arte, e durante a Segunda Guerra Mundial foi perseguido e nesse sentido teve que fugir e o seu destino inicial era os Estados Unidos. E uma das rotas
de viagem da Europa para os Estados Unidos. Ele viveu em uma série de países, mas principalmente entre Paris e Londres, e uma das rotas de viagem era por Lisboa. E quando ele chegou a Lisboa ficou doente e teve que ficar cá algum tempo. E foi tão bem tratado, tão bem recebido, que decidiu não ir mais para os Estados Unidos, mas passar o resto da sua vida, e ainda foram 12 anos, em Portugal. E no final da sua vida decidiu doar toda a sua fortuna, e era uma das maiores fortunas da altura, para criar esta fundação Carlos Gulbenkian, com dois desígnios muito diferentes. Um que era muito preciso, que era a fundação devia ficar responsável pela curadoria da grande coleção de arte que o Sr. Gulbenkian tinha. Isso é um mandato muito específico, e daí termos um museu com a sua coleção. E depois um mandato muito lato, que era que a Fundação deveria trabalhar nas artes, ciência, educação e beneficência. Por isso, uma agenda muito, muito, muito lata. E é uma responsabilidade para nós, a cada momento, perceber como melhor interpretar estes desígnios. Exatamente por termos esta amplitude, desenvolvemos diferentes atividades, gerimos museus, uma temporada de música, um centro de investigação científica na área da biomedicina, temos um extenso programa de bolsas na área da educação, e trabalhamos também nas questões do desenvolvimento humano e sustentável. Mas se quisermos encontrar uma linha comum que une todo este trabalho, é exatamente o fomento da inovação na resposta àquilo que são as necessidades das pessoas e do planeta. E é muito interessante olharmos para alguns projetos que a Fundação desenvolveu nos seus primeiros anos 60, 70, onde estes termos que hoje utilizamos muito, de inovação social, de impacto social, de empreendedorismo social, ainda não existiam, mas isso não quer dizer que não houvesse inovações, que não houvesse empreendedores sociais, e alguns projetos que a Fundação desenvolveu. Há um caso muito emblemático das bibliotecas itinerantes, que eram umas carrinhas que levavam livros a todas as zonas mais remotas do nosso país, exatamente para promover o acesso à leitura, à promoção do alfabetismo, que era um problema grande na altura do nosso país. E esse é um projeto que hoje o consideraríamos uma grande inovação, e com um empreendedor social, o professor Branquinho da Fonseca, mas obviamente nesses termos não utilizávamos esses conceitos. O que eu quero dizer com isto é que esta abordagem da inovação, e nomeadamente da inovação social, mesmo que nós ainda não utilizássemos os conceitos, já era algo que estava muito presente na forma de trabalho da Fundação. E, por isso mesmo, quando estes conceitos começaram a ser mais utilizados, nomeadamente no nosso país, país Portugal, ali 2008, 2007, 2008, a Fundação rapidamente os adotou, não porque fosse algo novo que quisesse agora perceber como poderia desenvolver, mas porque, na verdade, estes conceitos já transmitiam muito do que a Fundação já naturalmente ia fazendo. E aí iniciamos a nossa agenda, aí sim mais tematizada na área da inovação social, que num primeiro momento teve uma particularidade mais focada na detecção precoce destes empreendedores, destes projetos, e dar-lhes recursos, competências, já numa abordagem de filantropia estratégica, não é? De venture philanthropy, para o seu desenvolvimento. Mas, e aí era onde eu me queria focar mais, a partir de 2013, 2014, começámos a tentar perceber até que ponto não poderíamos também inovar na forma como estávamos a financiar os projetos. E tentando perceber até que ponto o que já começava a acontecer em contexto anglo-saxónico, não é? No Reino Unido, os Estados Unidos, a Austrália, se poderia ser ou não replicado no nosso país. Numa palavra, se poderíamos ter um papel no desenvolvimento de um ecossistema de inovação e de investimento social e de impacto no nosso país. Se calhar pudesse passar ao próximo slide, se faz favor.
E porquê é que isso às vezes é importante regressarmos a estas questões? Porquê é que desenvolver este ecossistema é importante e foi importante na altura e é importante nos dias de hoje? Porque, efetivamente, o acesso a financiamento que seja suficiente para as necessidades dos projetos e das organizações e adequado às suas necessidades é ainda um desafio e, ao mesmo tempo, aquilo que sabemos é que, face a cada vez maior complexidade dos desafios sociais e ambientais que enfrentamos, aquilo que são os recursos financeiros disponibilizados pelo setor público ou pela filantropia no setor de forma mais tradicional, não vão ser suficientes para poder responder a essas necessidades. Por isso, há aqui um duplo desafio que é, por um lado, desenvolver instrumentos de financiamento que consigam captar outro tipo de investidores, nesta dicotomia impacto-retorno financeiro, e, por outro lado, responder àquilo que são as necessidades dos empreendedores e das organizações e dos seus projetos. E foi muito esta visão que tentámos concretizar naquilo que foi a nossa agenda de trabalho. Por um lado, como eu referia, para que este ecossistema possa funcionar, precisamos de ter acesso a capital, e não é questão do capital pelo capital, é capital que seja suficiente e adequado às necessidades dos empreendedores. Muitas vezes o dinheiro por si só não resolve os problemas e temos que saber até que ponto as organizações, os projetos estão preparados para ser investidos desta forma, e daí a importância da abordagem da Venture Philanthropy, não é? Que traz financiamento indexado a oportunidades de capacitação, de acesso a networks por parte das organizações, e que faz toda a diferença, este core das competências. E depois, por último e não menos importante, a questão dos dados, não é? Para nós, se estamos a criar um mercado novo, precisamos de ser o mais transparentes possíveis sobre as transações que existem, sobre a modulação financeira que está por detrás destes instrumentos, e mesmo que sejam pequenos passos, mesmo que sejam ainda o volume não muito significativo, é muito importante rastrear esse percurso desde o seu início, exatamente para criar confiança no mercado e termos acesso a dados. Muitas vezes, e eu creio que já muitos de nós ouvimos isto, quando para alguma relutância em aderir a estes instrumentos, a esta agenda, dizem que nos falta track record, não é? E que precisamos de track record e de pipeline de projetos. É isso, nós só temos uma forma de os fazer, que é investir, arriscar, e aí as fundações podem ter um papel importante, e foi por isso que nós, tendo em conta esta visão e uma oportunidade que se desenhava para Portugal, decidimos apostar nesta agenda com base nesta visão que acabei de expor de forma muito sintética. Nós, então, trabalhámos desde um primeiro momento a 2 níveis, e aqui pedia se podiam passar para o seguinte slide, fazendo 2 tipos de atividades. Aquilo que chamamos market building, não é? De construirmos o mercado, e depois também sermos um agente de mercado, não é? Não só esse trabalho de construção, mas também, obviamente, de investimento. Detalhando um pouco o que fizemos em cada uma destas áreas, e começando pelas atividades de criação de mercado. O nosso primeiro apoio, financiamento nesta área, recuamos, lá está, 2013, 2014, foi a criação de uma entidade especializada nesta área, não é? Na altura chamava-se Laboratório de Investimento Social, entretanto evoluiu, hoje chama-se MEIS. E porquê é que sentimos essa necessidade? Porque, na verdade, a Fundação poderia ter esta visão, algum poder de convocatória em termos de stakeholders nacionais, alguma capacidade financeira, mas não tinha necessariamente in-house todas as competências em termos técnicos para desenvolvimento destes instrumentos. Por outro lado, também sabemos
que as oportunidades de investimento de impacto não se encontram simplesmente, nós temos que as construir. E daí a importância de entidades como a MEIS, e há outras noutros países, por exemplo a Social Finance no Reino Unido, nos Estados Unidos, que no fundo são intermediários destas oportunidades de financiamento, mas têm um papel muito, muito importante e que por vezes nós não damos o devido valor ao papel que entidades como a MEIS, estes intermediários, têm na criação de oportunidades de investimento. Foi o nosso primeiro investimento, ainda hoje os continuamos a apoiar, é um apoio core, ou seja, àquilo que são não é baseado em projeto, é um apoio ao desenvolvimento da organização e que tem tido muitos frutos, e muitas das oportunidades que daqui a pouco vou referir, tiveram por base este trabalho de fundo, invisível, mas decisivo, feito pela MEIS. Houve também aqui algumas oportunidades que muitas vezes o acaso tem aqui e a sorte tem aqui um papel importante. E digo isto porque, obviamente, se queríamos desenvolver um mercado, não o podíamos fazer sozinho, e começámos a identificar quem seriam os players nacionais que faria sentido termos na nossa rede, e daí termos criado o Grupo de Trabalho Português para o Investimento Social, com cerca de 20 stakeholders nacionais importantes nesta matéria, e que depois acabaram por aderir ao movimento do Global Steering Group for Impact Investing, sendo o representante português e que é liderado pela Fundação, mas o primeiro evento que fizemos, na verdade, foi um evento de lançamento da MEIS aqui na Fundação, e que convidámos todas estas pessoas e que teve dois impactos muito, muito importantes. O primeiro foi, tínhamos connosco uma representante da Câmara Municipal de Lisboa, do município de Lisboa, desculpem, eu não sei o termo em português do Brasil, mas que é responsável pela gestão da Câmara, da gestão da cidade de Lisboa, que estava muito interessada em desenvolver um projeto de ensino de programação nas escolas, e que no final da apresentação, e depois nós termos apresentado a oportunidade, os diferentes instrumentos que disponíveis nesta agenda de investimento de impacto, veio com uma pergunta muito simples, mas muito desafiante, que foi: eu gostava muito de desenvolver este projeto, vocês acham que isto podia ser investido através de uma Social Impact Bond, não é? De um título de impacto social? E nós ainda estávamos a dar os primeiros passos, obviamente que queríamos que isso acontecesse, mas os exemplos de outros países não eram nestas áreas, e nós de uma forma muito humilde dissemos: não sabemos, mas vamos estudar, e se isso for possível iremos então desenvolver essa proposta. Isso foi estudado, feito um estudo de viabilidade, foi possível fazer, e é a primeira Social Impact Bond que onde nós investimos. Era uma bond muito pequena, eram cerca de 150 mil euros, mas foi muito importante porque de repente isto não eram conceitos, eram histórias que nós tínhamos para contar, não é? E projetos no terreno que davam conta da oportunidade e das mais-valias da utilização destes instrumentos. Isso depois também nos abriu a porta para uma conversa na altura com o Ministro do Desenvolvimento Regional, que estava a negociar com a Comissão Europeia, na altura, o próximo quadro comunitário de apoio ao nosso país, e que ficou muito entusiasmado com esta agenda e conseguiu, e isso foi aí que Portugal começou a ficar no mapa, pelo menos em termos europeus, foi que conseguiu introduzir nessa negociação e aprovado um pacote de 150 milhões de euros de fundos comunitários para
a criação de uma estrutura pública de desenvolvimento de inovação social. A Portugal Inovação Social, que vem aqui também referida, e que nós tivemos também um apoio em termos do desenvolvimento da resposta em termos técnicos, que depois foi implementada. E depois, nesta proximidade com o setor público, que é muito importante também no desenvolvimento desta agenda, podemos desenvolver algumas atividades especificamente dedicadas ao setor público, no que diz respeito à questão dos dados. Desenvolvemos uma base de dados de custos unitários sobre os diferentes problemas e desafios sociais, exatamente para nos dar uma primeira medida que se pudesse servir de base à modulação financeira das Social Impact Bonds. Desenvolvemos também algumas atividades de capacitação do setor público, exatamente para demonstrar a importância destas novas ferramentas de contratualização por resultados, que nos permitem, lá está, ter um maior enfoque nos resultados, uma gestão mais eficiente dos recursos financeiros disponíveis por parte do setor público, e que importa envolver cada vez mais. E de uma forma muito simples, e depois, se houver algumas, posso detalhar alguma questão em particular. Se quiserem, em termos de criação de mercado, é este movimento que temos feito. Obviamente que não basta criar as condições do mercado, tentamos também ir dando o exemplo no investimento na utilização destes instrumentos, e nesse sentido temos vindo a investir neste momento são 4 Social Impact Bonds que estão ativas, 3 a terminar e uma a meio do seu percurso, em diferentes áreas, na área da empregabilidade, nomeadamente a empregabilidade de jovens, na questão da prevenção, da institucionalização de crianças e jovens em risco, e também na área do envelhecimento. Mais recentemente, foi-nos também possível investir, não é? E criar as condições e investir num primeiro fundo de venture capital focado na área do impacto, que é também gerido pela MEIS, em parceria com uma entidade britânica, com a Mustard Seed, e foi um movimento importante porque, pela primeira vez, este investimento da Fundação não era feito através do seu orçamento corrente, anual, mas sim através do seu endowment, não é? Dos assets que tem sob sua gestão. E este é um tema importante, porque ainda divide bastante as fundações. Como sabem, normalmente as fundações são financiadas da seguinte forma, não é? São ativos, não é? Património que as fundações têm à sua disposição. No nosso caso foi a fortuna que herdada doada pelo Sr. Calouste Gulbenkian, e depois é uma percentagem desse retorno que é dado pela carteira de investimentos que tem, que é investida nas atividades que as fundações promovem. E isto quer dizer que a grande maioria do capital que as fundações têm ao seu dispor não são alocadas àquilo que é a sua missão, não é? Obviamente que tem que haver muita precaução nessa gestão, de modo a assegurar a continuidade das instituições, mas começa a ser levantada uma hipótese, que é até que ponto, na diversificação do portfólio de investimento da carteira que as fundações têm ao seu dispor, se não é possível alocar uma parte, mesmo que seja pequena, a investimentos de impacto. Este foi um processo longo aqui na casa, mas que conseguimos. A Fundação reviu o seu statement em termos de investimento e os seus princípios da gestão da carteira, e que agora permite investir em instrumentos desta natureza, e o investimento neste fundo de capital de risco na área do impacto foi o nosso primeiro movimento, cerca de 4 milhões de euros que foram investidos neste fundo, que está agora ainda a dar no seu terceiro ano de atividade, por isso ainda numa fase
de investimento do seu capital, e que queremos acreditar que vai também dar o exemplo, criar esse track record de que falava, e que é tão importante para criarmos confiança no mercado e demonstrarmos que é possível investir de forma diferente e com retorno positivo, quer em termos de impacto social, quer também em termos financeiros. Hoje a minha conversa já vai longa, por isso eu terminava apenas com um slide onde resumo de forma muito simples, se calhar simples demais, aquilo que nos parecem ser pontos importantes, ou pelo menos pontos de partida importantes para a nossa conversa a seguir. E o que é que nós temos aprendido? Aquilo que nós temos aprendido é que, efetivamente, a importância de criarmos esta agenda de trabalho conjunta é fundamental para podermos desenvolver esta agenda em cada um dos nossos países. Isso não significa apenas criar uma série de princípios ou de recomendações. Muitas das vezes, obviamente que isso é importante, mas que precisamos de depois criar quase que um roadmap, dizendo, ok, se acordamos nesta visão, o que é que cada um de nós pode fazer para que esta agenda se concretize. Foi isso que nós conseguimos fazer em 2014, 2015, com o primeiro relatório que foi gerado a partir do Grupo de Trabalho Português para o Investimento Social, e que tem guiado, ainda hoje guia, o nosso trabalho nesta matéria, com 5 recomendações de trabalho e quem faz o quê, que ainda hoje é uma bússola muito importante para nós. Depois, como eu falava, muitas vezes para esta agenda poder avançar precisamos de champions, ou seja, pessoas que estejam em lugares-chave e que possam, em determinado momento, arriscar e dar, falta uma expressão em português, um certo leap of faith, não é? Um salto de crença de que isto é possível acreditar. Como eu vos referi, nós tivemos aqui, já falei de 2 champions, não é? Esta pessoa da Câmara Municipal de Lisboa que nos permitiu dar um primeiro salto, não é? Fazermos o nosso primeiro, construirmos o primeiro Social Impact Bond em Portugal. Depois tivemos este segundo champion, não é? O Ministro do Desenvolvimento Regional, que conseguiu assegurar este financiamento muito importante para Portugal, e que tem sido a base de trabalho nesta área no nosso país, e esses champions são muito, muito importantes, e quanto mais diversificados forem no setor privado, no setor filantrópico, no setor público, mais depressa esta agenda consegue avançar. Depois, aquilo que percebemos é que muitas vezes nós continuamos a ter como referências, lá está, algumas melhores práticas em termos europeus, os melhores práticas, nomeadamente em contexto anglo-saxónico, obviamente que são referências e é um benchmark importante que precisamos de fazer, mas há sempre uma adaptação ao contexto local que nós temos que assegurar. E se nós fazemos essa adaptação, nós não estamos a desvirtuar os princípios ou os instrumentos, estamos a assegurar que eles se aplicam da melhor forma. Até porque, mais não seja, já falámos aqui muito da importância do setor público nestas áreas e da importância das políticas públicas, e obviamente que cada um dos seus países tem as suas circunstâncias e que, por isso mesmo, essa adaptação é fundamental. Depois, e isso para nós foi muito importante, estes quick wins são muito importantes exatamente para mostrarmos que é possível, que isto não são apenas conceitos, que não são intenções, isto pode ser real, não é? Pode ser concretizado, e isto se pode transformar em histórias concretas de impacto que temos. E aí a questão dos títulos onde temos investido, agora o fundo, este trabalho em rede, tem sido alguns quick wins que temos conseguido assegurar e que têm transmitido mais confiança no trabalho efetuado. E aqui, por último, e acho que já o frisei várias vezes, por isso não preciso de enfatizar, a importância de envolver o governo e o setor público tem sido muito importante para nós, mas, como sabem, esse é sempre um desafio, porque muitas das vezes os interlocutores mudam, não é? Os protagonistas mudam, e muitas vezes nós até agora não temos tido
algum volte-face, mas por ocasião de eleições, por ocasião de mudança de governo, muitas vezes ficamos com algum receio de que algumas das apostas feitas anteriormente possam não ter o mesmo destaque, o mesmo ênfase. Por isso é importante envolver, mas sempre com esta noção de que que é importante conseguirmos tão depressa quanto possível transformar esse interesse em efetivos compromissos, de modo a assegurar que não há volte-face nesta agenda. Por último, acabar como comecei, dizendo que no final do dia a promoção da inovação, do investimento de impacto não é um fim em si, não é? É um meio para atingirmos qualquer coisa, não é? Uma mudança positiva na sociedade, e que cada vez mais isso nós temos percebido, lá está, com este percurso que fizemos, não é? De tentar criar o ecossistema, testarmos diferentes instrumentos, sentimos que cada vez mais está na hora de agora, com este capital de experiência e de aprendizagens que temos, nos focarmos em que problemas em particular precisam mais da nossa atenção, que prioridades de trabalho em termos sociais, ambientais, são mais, lá está, estão no topo da agenda, e começar a partir daí, não é? Mais do que começarmos a partir dos instrumentos e como aplicar os instrumentos, começarmos com os problemas e percebermos efetivamente que papel estes diferentes instrumentos podem ter na resolução desses desafios sociais e ambientais. E esta era, parece-me, uma agenda que já estava a ganhar momento antes da crise pandémica que assolou o mundo no início do ano passado, e que ainda hoje está no topo das nossas prioridades, da nossa agenda. Aquilo que percebemos é que a reconstrução da sociedade, da economia, neste pós-crise, pode representar uma oportunidade única para acelerar também esta agenda, não é? Houve passos muito largos, não é? Muita aceleração em algumas agendas por conta desta crise. Estou a pensar, por exemplo, no papel da tecnologia, que teve, que teve uma aceleração muito grande no âmbito desta crise pandémica. É isso que nos traz aqui hoje, não é? Normalmente não faríamos estas reuniões assim, e tal como lá está, houve algumas agendas que aceleraram muito rapidamente por conta desta crise. Eu quero acreditar que no esforço de reconstrução da economia e da sociedade neste pós-crise, esta agenda possa ter um papel determinante na construção de um mundo que todos queremos mais justo, mais coeso, mais equilibrado. E por isso ficava-me por aqui, agradecer muito a vossa atenção. Confesso que não perdi um bocadinho a noção do tempo, espero não ter passado o tempo que me tinha sido destinado, e obviamente estou à vossa disposição para os vossos comentários, perguntas, sugestões, provocações, o que entenderem. Muito, muito obrigado. Super obrigada, Luiz. Você foi super pontual, são 9h30 em ponto. Realmente deu muito certo. Nossa, eu estou super inspirada, muito obrigada, foi incrível, realmente. Eu poderia ficar horas aqui fazendo um monte de pergunta. Muito interessante ver como vocês, né, começaram a entrar nesse tema de inovação social e venture philanthropy de uma maneira, com esse olhar ecossistêmico e principalmente num primeiro momento muito abertos a testar e aprender e começar pequeno, né? E realmente muito incrível ver aonde vocês chegaram. Realmente tô muito encantada. Mas eu queria deixar, enfim, né? Seria muito legal, a gente queria que tem bastante gente conhecida na sala. Legal a gente saber que a gente também está aqui num grupo de amigos e abrir esse espaço para a gente poder conversar. Acho que perguntar, comentar, a sensação que eu tenho é que aqui no Brasil a gente já tem alguns atores, né, que vão se mobilizando nesse caminho, mas a gente ainda está um pouco longe, né, desse cenário que está acontecendo em Portugal, envolvendo o público, né? Acho que tem uma série de pontos que eu consigo enxergar que aqui no Brasil a gente ainda precisa desenvolver. Então, acho que aqui é um espaço bem interessante da gente poder conversar e dialogando com o Luiz, aproveitando que ele está aqui também.
Quem se anima a fazer a primeira pergunta? Paula, Fábio, sabia. Fique à vontade, Fábio. Bom, primeiro, obrigado. E, antes de mais nada, queria cumprimentar o Luiz, agradecer a ITV Portugal, e fui muito bem recebido aí por ele, pelo então Laboratório de Investimento Social, o Antônio, a equipe. Inclusive está aqui, viu, Luiz, guardadinho aqui o relatório da Força Tarefa, serviu de muita inspiração aqui para a gente. Eu queria trazer uma pergunta, Luiz, que é o seguinte: quando a gente olha o que a Gulbenkian fez e faz, a gente tende a considerar que todas as fundações portuguesas estão nessa mesma prateleira, o que não é a realidade, infelizmente. Então, eu queria te trazer essa provocação, olhando o trabalho do Centro Português de Fundações, que é o GIF nosso aqui do Brasil. Tem um diretório imenso de fundações, mas a minoria trabalha na lógica que a Gulbenkian trabalha. Então, como é que você vê essa perspectiva do setor fundacional português se movendo em direção a essa agenda? E um abraço e obrigado. Obrigado, é ótimo reencontrar-te. É uma excelente pergunta e tem sido um desafio nosso. Aquilo que sentimos é que ainda há muito por fazer. Nós temos tentado dar o exemplo, incentivar outros a entrar. Obviamente que nós muitas vezes usamos a palavra fundação e ela designa às vezes organizações de formas muito diferentes, não é? Temos fundações de base patrimonial, como é a nossa. Em Portugal, por exemplo, temos cada vez mais fundações criadas por empresas, não é? Em que são o seu braço para exercer a sua responsabilidade social corporativa. E nesse aspecto nós temos visto bons cada vez mais fundações, especialmente de ordem corporativa, a querer integrar esta agenda. No caso, por exemplo, da Fundação AGEAS, que é uma seguradora europeia com presença cada vez maior em Portugal, que tem vindo a apostar muito nesta agenda. A Fundação Vieira de Almeida, que é uma fundação ligada a uma sociedade de advogados e que tem feito um trabalho muito importante junto de empreendedores, lá está muito dando esse acompanhamento em termos legais para que a utilização destes instrumentos sejam possíveis. Eu acho que não quero dizer que, eu acho que o nosso objetivo nunca foi que todos o façam como nós o fazemos, mas que efetivamente cada um dos stakeholders envolvidos consiga perceber que recursos consegue pôr à disposição para que esta agenda cresça, e é isso que nós temos conseguido. Muitas vezes quando apresentamos estes trabalhos parece que é tudo muito fácil, correu sempre tudo muito bem, não é assim, teve momentos complicados e nem sempre, lá está, conseguimos garantir a adesão que gostávamos, mas eu acho que temos que, quando isso nos acontece, olharmos não tanto para aquilo que ainda falta fazer, mas às vezes também celebrarmos um pouco aquilo que já conseguimos alcançar e que tenho a certeza que, tal como em Portugal, no Brasil, obviamente que pode haver ainda muito por fazer, e isso também é sinal da ambição que cada um de vós tem, mas o Brasil é um exemplo imenso de grandes projetos de inovação social, de grandes empreendedores que são referências no mundo, de grandes instituições filantrópicas e corporativas que têm tido um papel determinante no desenvolvimento desse trabalho, e eu acho que é esses que temos que dar outra força e outra visibilidade, exatamente para podermos atrair mais e dar essa confiança de que é possível fazer diferente, e com isso conseguimos fazer melhor. Obrigado, Fábio. Obrigada, Luiz. Paula? Quer fazer a sua pergunta? Acho que a Jorge levantou a mão antes. Tá, a minha para você aparece primeiro. Fique à vontade. Quer fazer, Jorge? Você está no mudo.
Depois de você, Paula, por favor. Então, vamos lá. Muito bacana, Luiz. Eu acho maravilhoso você mencionar esse papel do endowment também, né, do fundo patrimonial, nessa agenda de geração de impacto positivo. Eu queria, na verdade, explorar um pouquinho mais a sua visão sobre a avaliação de impacto, né? Os negócios sociais têm um desafio grande, porque é muito custoso realizar uma boa avaliação de impacto, né? E como é que você enxerga, então, esse campo da avaliação? Como é que você está vendo o desenvolvimento dessa área? Obrigado. Esse é sempre um desafio e acho que não há uma só abordagem que seja a correta, até porque, efetivamente, tendo em conta a complexidade dos desafios que enfrentamos, os diferentes instrumentos que temos, depois o impacto, não é? Ou aquilo que entendemos por impacto também não pode ser dito de uma forma muito linear ou muito simplista, mas tendo isto presente, aquilo que tem sido o nosso entendimento é mais do que, lá está, enverdar por uma discussão que às vezes é muito académica e infindável sobre o que é que entendemos por impacto ou não é que é impacto e como é que se mede e não mede. Aquilo que temos tentado fazer, e que obviamente tem as suas limitações, mas também tem as suas virtualidades, é que em cada um dos projetos que apoiamos, não é, negociarmos mais do que impormos com os projetos que temos apoiado, quais é que são as métricas que a cada momento faz sentido acompanhar. Porque o impacto não é algo que nós medimos no fim da intervenção, é algo que vai sendo gerado. E muitas vezes isso é uma falha grande das organizações portuguesas, eu não sei no Brasil como isso é, a recolha e tratamento de dados por parte das organizações sociais ainda está num nível muito básico, não é? E que nós precisamos de as apoiar no desenvolvimento de instrumentos, ferramentas, que eles possam, de uma forma muito simples, levantar esses dados. Eu vou dar um exemplo da importância disto, mais do que, porque o importa é que a medição e a gestão do impacto, mais do que apenas ser uma ferramenta de reporte, possa ser uma ferramenta de apoio à decisão, não é? E à gestão. E quando isso acontece, essa medição de impacto deixa de ser um fardo que as organizações sociais têm que fazer por conta dos reportes às entidades financiadoras que têm, mas antes uma ferramenta de apoio à gestão diária. Se calhar alguns de vós conhecem este exemplo, mas para mim é muito significativo. Regresso à primeira Social Impact Bond no mundo, não é? Em Peterborough, Reino Unido, um projeto em que tinha como objetivo prevenir a reincidência criminal, não é? de jovens. E aquilo que eles, exatamente quando começaram a medir aquilo que eram os dias em que essa reincidência criminal acontecia e os dias em que as pessoas eram libertadas, o que é que perceberam? Que quando os presos eram libertados à sexta-feira, né, a probabilidade de durante o fim de semana cometerem um pequeno crime e reincidirem criminalmente era muito maior do que quando os presos eram libertados à segunda, à terça-feira, onde havia toda uma rede de apoio que os poderia acompanhar. E isto parece algo óbvio, mas era algo que eles nunca se tinham apercebido. Ou seja, foi a partir do momento em que começaram a estabelecer esses padrões entre os dias de reincidência e os dias de libertação, não sei se é assim que se diz, que começaram a perceber esta correlação. E isso teve um impacto muito positivo, porque a partir do momento em que se aperceberam disso, obviamente que deixaram dos presos serem libertados à sexta-feira, passaram a ter à segunda-feira de manhã, com alguém que estava à espera deles, para lhes dar um bocadinho o primeiro apoio no seu regresso à sociedade, e isso teve um impacto muito positivo naquilo que foram depois os resultados alcançados. E eu acho que são estes pequenos exemplos que nos mostram de que
o impacto, mais do que esse santo graal de 2, um número mágico que nos mostra o impacto, tem que ser algo para já construído e negociado com as organizações e não impostos, e percebermos como é que conseguimos construir esta rede de indicadores, que não tem que ser muitos, mas tem que ser 2 ou 3, que nos permite a cada momento perceber se a intervenção está ou não a chegar aos objetivos que queremos. Por isso, esta tem sido a nossa abordagem, obviamente que muito de caso a caso, negociada com os projetos, mas obviamente que sabemos que tem as suas limitações, depois muitas vezes não nos permite fazer grandes agregações, não é? Mas mais do que aquilo que seja lá está um grande número que a Fundação possa anunciar, aquilo que nos parece que faz sentido é exatamente percebermos a cada momento e em cada projeto se ele está ou não está a cumprir aquilo que eram os objetivos que tínhamos, e isso tem sido a nossa abordagem. Muito porque também sentimos que no final do dia o nosso sucesso é o sucesso dos projetos que nós apoiamos. Nós não estamos diretamente a prestar este tipo de serviços. E por isso somos mais nós, instituições, que nos temos que adaptar às suas necessidades do que o contrário, não é? E muitas vezes o que acontece é o contrário, é cada um das instituições que apoiam estas organizações tem as suas regras, muitas vezes não as discute ou valida com as organizações, e elas, exatamente por obrigações de reporte, depois acabam por ter que responder a diferentes solicitações. E isso é um desafio, é ainda hoje um desafio grande, mas estou muito, obviamente, referiu que têm uma agenda que têm trabalhado ao longo dos anos, e seria também ótimo agora, noutra altura, depois também perceber o vosso percurso nesta matéria. Obrigado. Obrigada, Luiz. Jorge, agora sim. Bom, obrigada, Luiz, muito bom te ouvir. Estava aqui pensando, ouvindo a experiência e o que aconteceu em Portugal, queria entender mais sobre como foi o papel do governo ajudando a criar esse ecossistema. Então, quando a gente olha o exemplo, por exemplo, da Alemanha, na Alemanha o governo alemão ajudou a estabelecer uma política, provendo recursos e tal. Isso ajudou a fortalecer, a criar esse ambiente. Nos Estados Unidos já é uma coisa totalmente livre, onde, né, não existe uma política pública, não existem recursos assignados para impacto. No Brasil, a gente tem grupos de trabalho, a gente tem alguma iniciativa relacionada à diretriz, mas a gente não tem uma política de impacto estabelecida, com recursos governamentais assignados. Então, queria entender um pouco como é que foi o papel do governo português ajudando a criar esse ambiente de impacto, ambiente de inovação, o papel deles no ecossistema, né, nesse ecossistema tão propício que vocês têm a impacto. Entendi um pouco aí o papel da Câmara, você mencionou e tal, mas queria um mergulho mais profundo do papel do governo nisso, e como você avalia isso. Sim, obrigado. Eu acho que, mais uma vez, eu acho que não temos uma solução que funcione para todos os países. Eu acho que depende muito também do ambiente político e de que cada um dos países tem. No nosso caso, foi importante, não é? E teve um papel decisivo, quer em termos locais, como já disse, e aqui em Portugal é uma agenda crescente, porque cada vez mais as respostas sociais estão a cargo, não há uma coordenação central, mas a resposta é dada em termos locais, e muitas vezes quando pensamos em resposta pública pensamos sempre no governo central e não nos damos conta da importância que o setor público de base local e o governo local pode ter, mas obviamente, como eu dizia, num primeiro momento foi muito importante. Conseguimos, como eu disse, ter champions, 2 ministros champions desta matéria, um que conseguiu introduzir na negociação com a Comissão Europeia um pacote de financiamento para esta área de 150 milhões de euros, e que muitos dos projetos de inovação e de empreendedorismo social
têm sido financiados através dessa resposta pública. Aquilo que também temos sentido é que esses champions são importantes num primeiro momento, exatamente para marcar a agenda, mas depois quem marca o ritmo da sua execução não é quem está no topo, são as pessoas que estão mais na retaguarda, não é? E que essas também nós precisamos de conquistar, porque não basta às vezes ser um ministro a dizer que é muito importante, se depois, se é para baixo, digamos assim, com o maior dos respeitos, essa mensagem não for entendida, ou se essas pessoas que no dia-a-dia fazem a gestão dos recursos não entendem a sua importância, obviamente não é que não o vão deixar de fazer, mas não o vão fazer com o mesmo ritmo e com a mesma convicção de que é importante fazer. E eu acho que aí nós temos tido alguma sorte em encontrarmos estes champions em termos, lá está, de governo central. Ainda nos falta encontrar estes champions que estejam um bocadinho mais na retaguarda, mas que possam trabalhar connosco para que isto possa fluir de forma uma forma de melhor forma. Aquilo que também aconteceu, e isso também tem sido um desafio, é que conseguimos este financiamento da Comissão Europeia, que foi muito importante, mas o que aconteceu foi que, como tínhamos este financiamento disponível, não foi necessário disponibilizar recursos nacionais, e por isso às vezes aquilo que sentimos é que precisamos de assegurar um bocadinho mais uma vez, não tenho a melhor expressão em português, skin in the game, não é? Que eles consigam comprometer um pouco mais na persecução desta agenda, e por isso digo, quer dizer, conseguimos ter algum relativo sucesso no envolvimento do setor público, mas ainda sentimos que temos muito para fazer nessa matéria. Obrigado. Obrigada, Luiz. Mônica, você quer fazer a última pergunta? E aí a gente já começa a fechar, já são 10:10. Eu queria também fazer um fechamento aqui. Seja bem-vinda, obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês. Eu queria até agradecer ao Luiz, a Latin Impacto, ao IDES e à Humanize, porque foi muito importante esse intercâmbio, né? E aprendizado com o Luiz, de toda a trajetória deles. A minha pergunta vai mais para as organizações que estão na ponta, né? E todas essas mudanças de financiamento, esses instrumentos que você mencionou, Luiz, eles são muito bem-vindos, mas às vezes muito pouco compreendidos por essas organizações que estão na ponta. Vocês, nessa trajetória, vocês olharam também ou investiram ou acionaram algum programa de conscientização, de awareness mesmo dessas organizações para esses novos instrumentos, para que elas pudessem a palavra não é a melhor, mas se empoderar, porque o que eu vejo muito no nosso cenário é que muitas organizações são as mesmas organizações que têm acesso a esses instrumentos, mas precisa de uma democratização também desse acesso, né? Então, na experiência de vocês sentiram isso também? Vocês viram isso também? E como vocês abordaram isso? Sim, muito, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que toca num ponto muito importante, que é no desenho destes instrumentos precisamos de dar mais voz às organizações que na verdade vão ser financiadas através deles, e que muitas porque têm um conhecimento e uma experiência que a maior parte das organizações que está no desenho destes instrumentos não tem. E daí eu falar muito desta questão da importância desta negociação, deste diálogo com as organizações. Nós temos, na medida do possível, feito isso, muito também tentando demonstrar que, obviamente, que pode haver alguma complexidade técnica à partida, mas que no final do dia, e isso é o ponto mais importante para as organizações, vão ter acesso a um financiamento que é de mais longo prazo
e que responde melhor às suas necessidades, não é? E isso pode dar uma segurança às organizações diferente do que aqueles do que os financiamentos tradicionais que são muitas vezes disponibilizados, que são muito de base de projetos e que muitas vezes são as organizações que se têm que adaptar àquilo que são as regras que são impostas. Mas, dito isto, eu acho que temos, na medida do possível, com as organizações que temos trabalhado, feito esse diálogo, mas que toca num ponto muito importante, que é darmos voz a quem está na linha da frente da resolução destes problemas e que por isso mesmo beneficia destes instrumentos de financiamento que devem ser trazidos mais a jogo para poderem elas próprias contribuir no desenho destes instrumentos. Isso é um ponto muito importante e que ainda temos muito que fazer. Por isso, muito, muito obrigado pela sua questão, Mónica. Muito legal, Luiz, muito, muito inspirador e muito importante todos os pontos que você traz, né? Realmente tem uma necessidade aí de um ecossistema completo envolvido em diversas ações como essas. Eu queria fazer uma pergunta também, acho que muito também puxando a Latin Impact é uma rede nova, né? A gente está oficialmente aí começando, a Georgia contou aquela história desde 2018, mas oficialmente como rede a gente começou o ano passado, e muito também com esse papel, né, e com essa missão, e muito comprometidos em impulsionar o desenvolvimento desses ecossistemas, tanto nos nossos países, na América Latina, mas principalmente com esse olhar regional, né? Então, o nosso sonho é ter um ecossistema tão desenvolvido como Portugal e Europa. Claro que a gente se inspira muito e vem fazendo isso muito acompanhado pelo que vem acontecendo e sendo desenvolvido aí pela EVPA. Então, para a gente é bem interessante ver, né, como todo esse processo, o resultado que isso tem. Eu queria te perguntar, assim, todo esse processo que você contou, né, e olhando para a inovação social, para a Venture Philanthropy, uma série de ações que vocês fizeram, e você como membro da EVPA também, né, com esse outro chapéu, como que você enxerga o papel dessas redes, né, tanto de impulsionar e ajudar com conhecimento na implementação desse tipo de práticas e estratégias, mas também pensando no desenvolvimento a nível local, né, nacional de cada país, mas também essa conexão aí com outros países da Europa. Você trouxe casos e exemplos de outros países, né, e principalmente o que você traz aí de recomendação para a gente aqui que está começando nesse processo com a Latin Impact no Brasil e todos os países da América Latina. E vou aproveitar, vou deixar aqui no chat também um estudo que a gente fez no ano passado, que traz aí alguns casos latino-americanos. A gente ainda não tem casos, né, como os de lá, mas a gente tem casos, isso já está acontecendo aqui, né, e acho que isso que é o importante. Eu vou deixar aqui no chat também para quem ainda não conhece o nosso estudo e o trabalho da Latin Impact, e deixo aqui também meu e-mail, se alguém quiser continuar conversando. Então, Luiz, assim, só para fechar, como que você vê esse... Obrigado, Greta, pela pergunta. Efetivamente, para nós, fazer parte de uma rede como a EVPA tem sido muito, muito importante. Isto porque, efetivamente, é um mundo que ainda está a dar os primeiros passos, nós próprios estamos a dar os primeiros passos, por isso, ter uma rede que nos permite ter um acesso mais facilitado a organizações, a pessoas que em diferentes geografias estão a tentar desenvolver essa mesma agenda, cria, por um lado, isto não me interpretem mal, mostra que nós não estamos sozinhos e que isto é um percurso que podemos fazer melhor em conjunto. Depois há uma oportunidade, e a EVPA tem isso de forma muito presente, em termos de formação, de capacitação das próprias equipas das organizações que estão a desenvolver esse trabalho, que é muito, muito importante, e no nosso caso em particular, através da EVPA, nós fazemos parte de um grupo de fundações de toda a Europa, não são muitas, são cerca de, neste momento são 10, 12, não consigo precisar, e em que temos um plano de trabalhos conjunto, com uma série de reuniões ao longo do ano, e que na verdade cria quase que um pequeno grupo onde vamos partilhando muitos dos desafios, frustrações, oportunidades, e tem sido não só um benchmark importante para o desenvolvimento da nossa
da nossa agenda, como também a possibilidade de, em conjunto, desenvolvermos iniciativas que em nível europeu possam demonstrar a importância desta agenda. Por isso, a participação na EVPA tem sido determinante, e tenho a certeza que a Latin Pacto, com os membros que tem, neste momento já tem um património muito, muito importante, não é, das organizações que têm envolvidas e que podem elas próprias, cada uma no seu papel, contribuir de forma decisiva para a construção desta agenda, e tenho também a certeza que do lado da EVPA há muita vontade exatamente de podermos continuar este diálogo mútuo e também do nosso lado podermos aprender convosco, porque, como eu dizia, não há, quer dizer, a forma como a EVPA cresceu não tem que ser necessariamente a forma como a Latin Pacto cresce, e há de certeza áreas onde podem estar até muito mais à frente do que nós, e acho que isso também é importante termos em conta e criarmos estes canais de contacto regular. Mas o trabalhar em rede muitas vezes dá muito trabalho, muitas vezes não dá frutos de um dia para o outro, mas no final do dia é isso que vai fazer a diferença, porque muitos dos desafios que ainda hoje temos é de muita fragmentação no setor social. Alguma fragmentação começa também a acontecer nesta agenda, e é por isso muito importante o papel de instituições como a EVPA, como a Latin Pacto, que possam ser estes grandes fóruns de discussão e de promoção e de proposta desta agenda do futuro. Legal, ótimo fechamento. Eu espero que essa seja uma primeira conversa de muitas. A Georgia já colocou aqui também, vamos pensar coisas juntos. Eu acho que realmente tem muitas pontes aí, né, para serem criadas entre Brasil e Portugal. A gente, aqui com a Latin Pacto e com a EVPA, a gente tem conversado para fazer outros encontros como esse. Eu acho que estreitar esses laços, né, é super importante. Acho que tem um processo de aprendizado aí incrível, e por que não se aproximar e pensar em projetos, né, mais próximos. Eu não sei, está confirmado já o evento da EVPA no Porto em novembro. Infelizmente, os brasileiros, a gente ainda não está permitido entrar em Portugal, mas quem sabe a gente tem esperanças aqui que esse cenário mude, que a gente consiga ir até lá. A gente tem conversado com eles para ir realizando mais alguns encontros, né, com outras organizações de Portugal, para ir esquentando motores, né, para esse evento. Espero que a gente consiga participar. Carolina, quer dar umas últimas palavras? No, Greta, nuevamente gracias a todos. Obrigado, Luis. It has been a pleasure to share with you, with some colleagues here from Brazil. I think it's the first opportunity that we started today, but I hope that we can continue strengthening our ties with Portugal, with other European countries, and of course, with other Latin American countries is our purpose at Latin Pacto. So thank you very much, and I hope that we can be in Oporto in November. We'll see what happens with the pandemic in Latin America, but we hope that we can be there virtually or in presence. I think that right now we are just one click away, but hopefully to be together and to continue strengthening this kind of dialogues. Thank you for your time, for sharing all your learnings and experiences with us. I think it shows the value that we add from Latin Pacto, connecting the world, connecting the best practices around the investing for impact. So thank you very much. We will continue with this dialogue. We will share with all the participants the recording link and the takeaways, and of course the presentation. I'm willing to continue engage with you and with all of you that are part of this. We will be at the EDIS event as well. So thank you, Paula, for the invitation. Our chairman, Pablo Garello Obregón, will be one of the speakers, and we will continue promoting better investment. So thank you very much and have a good day. E uma provocação e um convite a todos. Se as condições sanitárias permitirem da gente estar junto em Porto em novembro, para o encontro da rede, que a gente faça uma missão, não só do Brasil, mas dos outros colegas de Venture Philanthropy da rede da América Latina, para a gente poder conhecer
com o nosso amigo Luiz nos recepcionando lá. Então, é uma provocação, um convite para vocês virem ao Brasil e a gente fazer a mesma coisa como a gente já está fazendo, né, Carolina, no Brasil, dessa troca entre os países da América Latina sobre essa filantropia colaborativa e investimento em impacto. Mas eu já queria deixar aqui para os que estão na sala participando dessa conversa, que se tudo der certo e a gente conseguir fazer alguma coisa presencial em novembro no Porto, que a gente leve um grupo do Brasil e da América Latina para conhecer mais, aproveitando que estaremos, se Deus quiser, oxalá, todos juntos lá no Porto. It's true, Georgia, and I also hope that you can continue engage with us in our several activities. Tomorrow we'll have a webinar with Root of Impact, so we'll continue. I hope that we can continue engage with all the activities that we promote at Latin Impacto, and also with the ones that our partners are promoting in Brazil. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Um bom dia e estamos à disposição. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde. Obrigado. Tchau, Luiz. Super obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.